Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que tem sobre tema a mordomia do trabalho. Eu ia falar mordomia do trabalho cristão. A mordomia do trabalho. Vamos lá. Primeiro nós temos que entender que esta classe, este assunto está dividido em duas classes. Aparece duas classes de pessoas ou de situações. A primeira classe é o trabalhador. Quem é o trabalhador? O trabalhador é todo aquele que presta um serviço. E a segunda classe é o empregado. O empregado é todo aquele que está subordinado ao trabalhador. Então nós encontramos pessoas que é considerada como trabalhador e são autônomos. E aí nós encontramos também pessoas que é empregado, que depende de holerite, que depende do patrão. Então essa é a primeira parte, essas duas classes. E levando para um outro lado, também se tratando do trabalho, nós vamos ver o trabalho como algo espiritual ou algo secular. Vamos lá. Então, o trabalho é dividido em duas classes, com o trabalhador e o subordinado, e também tem dois lados, o espiritual e o secular. O secular é quando o homem é subordinado ao homem, é um tratamento de homem com homem. E o espiritual é o homem com Deus, quando o homem trabalha para Deus, quando o homem ele é subordinado a Deus. Vamos lá. Na revista a gente encontra que Deus ele é quem dá origem ao trabalho. A gente vê Deus trabalhando. E eu faço um apontamento que Deus ele trabalha 7 dias. A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 2, vou citar, que Deus ele trabalhou no 7º dia e no 7º dia ele descansa. Então todas as suas obras foram feitas em 7 dias. E no 7º dia descansou Deus. É lógico que aqui a gente pode ver a parte de cultura, porque o calendário judaico é diferente do calendário gregoriano, é diferente do que nós estamos envolvidos hoje, porque no nosso calendário as nossas horas são contadas a 0 hora, vem 23h59, depois vem 0 hora, onde começa um novo dia. No calendário judaico não é assim. No calendário judaico o dia começa com 18 horas, às 18 horas da tarde. Inicia-se um dia e o dia se finda às 17 horas e 59 minutos da tarde também. Enfim, é discutível isso, isso entra muito em contradição. Pode até entrar, mas o que a Bíblia nos mostra é que no 7º dia Deus trabalhou. Então Deus ele foi o primeiro a trabalhar. Na Bíblia Sagrada a gente vê Deus dando o exemplo, eu vou dizer assim, o primeiro a trabalhar foi Deus. Lógico também que isso é na visão do criacionismo, aonde tem Deus como o autor do universo. Se nós formos para o evolucionismo tem o Big Bang, a grosso modo, como o autor do universo. Se nós formos para a teoria do design inteligente, a teoria do DI, a gente vai ver que alguém fez, teve um autor muito inteligente por detrás disso, mas não se sabe quem é. Enfim, Deus foi o autor do trabalho. Deus, ele constituiu o trabalho. E a gente vê logo no início a Trindade sendo demonstrada. Quando se trata de trabalho, a Trindade ela entra em ação. Porque em Gênesis capítulo 1, versículo 26 está escrito: façamos o homem
Então a gente já vê a atuação da Trindade. É lógico que não aparece isso às claras, mas pela interpretação a gente consegue chegar a essa conclusão. A gente vê Deus decidindo, eu não vou falar Deus, eu vou falar Deus Pai decidindo, a gente vê Deus Filho atuando e a gente vê Deus Espírito Santo vivificando. Deus, ele organiza o plano, o Filho que depois recebe o nome de Jesus, atuando através da palavra, e a gente vê o Espírito Santo dando vida para a criação. A questão este trabalho de Deus é só espiritual ou é só secular? Entendemos que Deus ele trabalha de uma maneira geral, tanto secular como espiritual. Porque a palavra trabalho é o ato de sair do repouso, mexe com a inércia. A inércia é quando um corpo sofre uma variação de força e o corpo acaba saindo do repouso. E Deus, a gente sabe que Deus ele não está em repouso, ele não está parado. Deus ele está trabalhando. Por isso que João capítulo 5, versículo 17, Jesus Cristo diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus, ele sempre trabalhou. Ele sempre demonstrou um ato de trabalhar. Ele não é demonstrado como um Deus que está parado, em repouso, sem a utilização de nenhuma força. Quando eu falo que Deus trabalha circularmente, eu quero dizer que Deus ele trabalha por todos, de uma maneira geral. Ele dá a chuva, ele dá o fôlego de vida, ele dá o sol, ele dá a ordem para a criação e por aí vai. E quando eu falo que Deus trabalha espiritualmente, eu quero dizer que Deus ele realiza as promessas dos seus filhos, aqueles que seguem a Ele. Ele dá consolo, dá habitação, dá livramento. Então Deus ele não trabalha somente para o cristão. Deus ele trabalha para a humanidade. E não só a humanidade, mas por toda a sua criação. Jesus Cristo disse que Deus ele veste as plantas, os lírios dos vales. Deus ele alimenta os passarinhos. Então Deus ele trabalha. O que acontece é que o homem ele não foi criado para o trabalho. Essa é algo que vai contra o que muitos dizem. O homem não foi criado para o trabalho. O homem ele foi criado para Deus. O que a gente vê é que no jardim do Éden Deus coloca o homem para trabalhar. Aí a gente vê uma relação entre Deus e o homem no Éden, com uma relação de trabalho. Então o homem foi feito por Deus para o adorá-lo. E Deus coloca o homem no Éden para trabalhar. Aí que muitos não entendem isso. O homem não foi feito para o Éden. O homem foi feito para Deus. Só que no Éden, o homem ele trabalhava. E o interessante é que no Éden, o homem lavrava e guardava. Dois tipos de trabalhos diferentes. O primeiro, quando se fala de lavrar, é sucar a terra, cortar a terra, abrir a terra. É um trabalho de um agricultor. Então Adão ele exercia o trabalho da agricultura. Ele fazia um trabalho de um fazendeiro. Essa é a primeira descrição do trabalho, da fazenda, da área agrícola. E o segundo é guardar, proteger. Fazer um trabalho de um segurança. Fazer um trabalho de um vigilante, de um guarda. E protegia de quem? Dos animais que estavam em volta. Então ele tanto plantava como protegia a sua plantação, a sua terra. Isso
É lógico que a gente vê que foi Deus que deu essa exigência para Adão. E a situação trabalhista de Adão no Éden é totalmente diferente de um fazendeiro e de um guarda dos dias de hoje. Por exemplo, quando Adão trabalhava no Éden, era um trabalho que não tinha o árduo, não tinha um sofrimento. Por quê? Porque a gente vê que lá no Éden, a terra por si só já produzia o seu fruto. A gente vê que subia um vapor na terra e umedecia a terra. Então a terra por si só trabalhava. Adão fazia, como que eu vou dizer, fazia aquela média de um fazendeiro, fazia aquela média de um guarda, porque todos os animais estavam ali sujeitos. A situação no Éden estava controlada. Ele ia guardar do quê? Então guardava, fazia aquela média. Era um tipo de trabalho sossegado, um trabalho confortante. E a Bíblia diz que Deus plantou o Éden. Então Adão ele só usufruía da criação de Deus, e a palavra certa é administrava o que Deus lhe havia proposto. Isso é um trabalho antes da queda. Quando acontece a queda, quando acontece o pecado, a gente vê que a situação ela muda. A situação muda. Por quê? Porque aparece o árduo, aparece o suor, aparece como que eu posso dizer, o sacrifício. O fazendeiro começa a suar. O guarda começa a se preocupar com o que ele tem. Tudo isso por causa do pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que foram-lhe abertos os seus olhos, e eles pegam folhas, cortam folhas, costuram folhas, emendam folhas e fazem como aventais. Aí a gente vê o primeiro início de um trabalho que não foi ordenado por Deus. A primeira coisa, pegou as folhas, coseu as folhas, costurou, no sentido de grudar as folhas e proteger as suas partes, porque eles estavam envergonhados. A gente vê um trabalho que não era necessário, não precisava disso. Eles não precisavam se cobrir antes. A gente vê um trabalho que iria causar dependência, porque com isso eles sempre iriam ter que fazer novas folhas, sempre iriam ter que se cobrir. E a gente vê lá na frente que depois, versículo 21, a gente vê que já sai a folha e entra o couro de um animal. Então o trabalho já foi agravando. E com a desobediência veio o castigo, vem as determinações, Deus imputa a eles as consequências do pecado. E aí a gente vê que para a serpente seria maldita entre todos os animais, iriam rastejar sobre os seus ventres, iria comer do pó da terra até a sua morte. Para o diabo, porque tem a diferença da serpente e do diabo. Para o diabo iria nascer um que iria pisar na cabeça dele, iria esmagar a cabeça dele, ele iria ferir o calcanhar, que esse é Jesus. Depois vem para a mulher que iria dar à luz com dor, iria multiplicar a dor. Não é que antes ela não tinha dor, mas a dor iria ser multiplicada de uma maneira tal. E também iria ser submissa ao seu marido, o desejo dela iria ser para o marido dela. A terra, ela foi maldita por causa disso, deste episódio, e a terra iria se armar com espinhos e abrolhos. Abrolhos são aquelas rochas na superfície das águas. Enfim, todos os animais domésticos que até então eram domésticos passariam a ser selvagens,
No Éden, Adão andava lado a lado com o leão, com o urso. E após o pecado, ele não iria poder andar lado a lado com o leão. Não poderia andar lado a lado com o urso pacificamente. A alimentação muda. Antes poderia comer de tudo, porque tudo lhe estava ali sujeito. Depois eles passam a ser vegetariano. Gênesis capítulo 3, versículo 18. Porque os animais iriam lutar contra o homem. Então, para conseguir a morte de um animal, eles iriam ter que lutar muito. Então, era mais fácil se alimentar de plantas. Depois, lá na época de Noé, aí o homem passa a ser carnívoro de novo. Enfim, esse não é um assunto. O que eu quero chegar é que todos receberam um mandamento. E qual foi o mandamento do homem? Mandamento não, todos receberam uma punição. E qual foi a punição do homem? A punição do homem foi trabalhar. E não foi só trabalhar, foi que o trabalho iria lhe causar desconforto. O trabalho iria causar fadiga, suor, iria causar desgastes, iria causar dificuldade. Em guardar e lavrar a terra, iria trazer um desgaste para o homem. Então o trabalho foi feito para o homem. O trabalho é para o homem. É lógico que a gente vê na Bíblia Sagrada muitas mulheres trabalhando. A gente vê a mulher samaritana no Novo Testamento trabalhando, pegando água. A gente vê a esposa de Isaac trabalhando como pastora. Rebeca era pastora. Mulheres trabalharam, mas é uma orientação que o homem trabalhe e a mulher cuide da sua família. Essa é a orientação bíblica. O trabalho foi feito para o homem. É lógico que a gente vê na nossa situação hoje, é difícil falar isso, que a mulher não tem que trabalhar. Mas um lar, a gente vê que é diferente um lar que a mulher trabalha e com um lar que a mulher está disponível para a sua família 24 horas. É diferente um lar que o homem está em casa e a mulher trabalha, com um lar que o homem trabalha e a mulher está em casa. A mulher foi feita para cuidar da família em casa. O homem foi feito para trabalhar. E eu não estou entrando em contradição no início de dizendo que o homem foi feito para Deus. Não. Que nós estamos falando no sentido de trabalho. O homem foi feito para adorar a Deus, para servir a Deus. Só que no item de trabalho, o homem é o que deve trabalhar. E a mulher é o que deve cuidar das coisas de casa. Aí já entra o suor do trabalho. Este suor é para ser interpretado, primeiro momento, de acordo com o contexto. O serviço, glória. Deus. Não vou voltar não. De acordo com o contexto. O primeiro serviço agrícola. Serviço agrícola seria agravante. O serviço agrícola, ele iria multiplicar, seria multiplicado o serviço agrícola, e com isso o suor iria aparecer. O suor iria aparecer. O serviço rural, o suor iria aparecer. Esse é a primeira interpretação. E a segunda interpretação é que o trabalho é uma interpretação metafórica, né? Que o trabalho iria causar desgastes, que o trabalho iria causar desconforto, isso tanto no corpo quanto na mente. Alguns ainda dizem que o pior trabalho é o trabalho que mexe com a mente, porque uma mente desgastada é pior do que um corpo desgastado. Isso vai de interpretações para interpretações. É lógico que cada um que está no seu ramo fala que o seu trabalho é mais dificultoso. Enfim, de uma maneira geral, o trabalho iria causar suor, iria causar desgastes, iria causar algo dificultoso. A revista diz que o trabalho tem que ser diuturno.
A palavra diuturno quer dizer prolongado, quer dizer longo, que é diferente do diurno. Diurno é um período de dia. Mas será que o trabalho tem que ser mesmo diuturno, prolongado? Será que um trabalho exercido pelo homem tem que ser mesmo diurno? Aí é interpretação com interpretação. A Bíblia diz em Salmos de número 104, versículo de número 23, a gente vê que o homem trabalha até a tarde. Mas isso não é um mandamento, que o homem tem que trabalhar até a tarde. Isso, num contexto, a gente está vendo Deus explicando, através do profeta, que as feras iriam sair à noite, que os animais selvagens, eles são da noite, e à noite eles iriam vagar. Então, para uma proteção do homem, seria bom, ou seria ótimo, que ele trabalhasse até a tarde, e não no período noturno, visando a sua segurança. Aqui a gente já vê uma organização de Deus, para que o homem possa trabalhar livremente, ir e vir sossegado. Porque segundo Timóteo capítulo 3, versículo 8, a gente vê Paulo dizendo, nem comemos de graça o pão de ninguém, antes, com labor, trabalhávamos noite e dia para não ser pesado a nenhum de vós. Então, tanto o trabalho à noite, tanto o trabalho de madrugada, tanto a escala 12x36, 5x1, 5x2, isso não desvia o crente. O que desvia o crente é o pecado. O que desvia o cristão é o pecado. É lógico que a gente não pode ser escravo do trabalho. Não ter tempo para descansar. Não ter tempo para o lazer. Não ter tempo para a família. E nem pelo muito trabalhar, a gente sabe que não é pelo muito trabalhar que a gente vai obter as coisas. Por isso que nós precisamos de uma orientação de Deus, qual tipo de trabalho devemos ter e qual tipo de trabalho devemos ocupar a nossa vida. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 diz que observei debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira e nem dos fortes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão. E aí ele vai dizendo que a sorte e a ocasião foi feita para todos. Então, a gente vê Paulo dando exemplo que ele não era pesado para ninguém. Ele trabalhava noite e dia, constantemente, para não ser pesado à igreja. Aqui é um tópico interessante porque nós podemos juntar com a lição de número 7, falando dos dízimos e da oferta, e com a lição de hoje, a lição de número 9, que fala do trabalho. Por quê? Porque muitos acham que o dízimo, pela igreja ter dízimos e oferta, os irmãos, os líderes, não devem trabalhar. E quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, a gente vê que isso é o oposto. Bom seria, o primeiro mandamento é que os líderes não usufruíssem dos dízimos e da oferta. A gente vê isso já com Paulo. Por quê? Porque é diferente a comparação dos dízimos e a oferta do Antigo Testamento. Dízimos e oferta do Antigo Testamento, os sacerdotes, os levitas tinham que estar tinham que ser servidos integralmente pelos dízimos e as ofertas. Dízimos e oferta era 100% para sacerdotes e levitas. Só quando a gente vai para o Novo Testamento, Paulo ele quebra isso, fala, não, bom seria que líderes nenhum tocassem nos dízimos e nas ofertas. Antes, cada um trabalhe com labor para não ser pesado a ninguém. O que acontece hoje é que muitos pastores escandalizam a obra de Deus por causa disso, porque querem viver dos dízimos e da oferta. Eu não vou voltar à aula de dízimos e ofertas, mas só vou dar essa pincelada de dizer que, já que eles querem viver do dízimos e ofertas, querem pregar para viver do dízimos e das ofertas,
querem ensinar, pastorear para viver dos dízimos e das ofertas? Porque eles não vivem então dos sacos de batata? Por que então não vive dos suprimentos recolhidos na ceia? Porque a Assembleia de Deus tem esse costume, né? A semana do quilo, que na ceia levam os mantimentos. Podem viver isso, mas querem viver de dinheiro, do dinheiro da espécie. Mas isso eu acredito que já foi conversado na aula de número 7. Enfim, qual é a relação do trabalho, então, entre o trabalhador e o empregado? Essa relação de trabalho, ela deve ser baseada em Deus. Eu vou falar mais para frente que a relação de trabalho entre o empregado entre o trabalhador e o empregado não deve ser embasado na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A relação de trabalho deve ser embasada na palavra de Deus. A Bíblia, nós vamos falar lá que os patrões, eles devem tratar os seus empregados da maneira que Deus trata os seus filhos. E os empregados devem trabalhar para os seus patrões da mesma maneira que estivesse trabalhando para com Deus. Não precisa de CLT, não precisa de leis trabalhistas, não precisa de nada disso. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, versículo 2, que cada um deve levar a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então não pode um empregado trabalhar por todos os outros empregados. Isso falando secularmente, como falando espiritualmente. É inadmissível, eu vou puxar mais para o espiritual agora, é inadmissível ter uma pessoa na igreja trabalhando por todos. Todos devem trabalhar de igual forma. Uma pessoa só no evangelismo, uma pessoa só na visita, uma pessoa só na consagração. Isso é inadmissível, e os outros em casa sem fazer nada. E no secular, de igual forma, uma pessoa só faz o trabalho de todos. Uma pessoa só trabalha por todos, e no final do mês todos recebem de igual forma, de igual modo. A Bíblia fala que essas pessoas que não querem trabalhar, que também não venham comer, não venham exigir nada no final. Porque o trabalho dignifica o homem. E aí há um exemplo da formiga, né? Que Salomão usou bastante a formiga, dizendo, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque a formiga, a gente vê que as características dela é de uma pessoa que trabalha. E trabalha arduamente. E lá na colônia das formigas, nos formigueiros, os grupos eles se organizam. E aí tem a rainha, tem o macho, tem os soldados, tem os operários. E eles trabalham. E eles vão trabalhando. E cada um é sujeito ao outro. E não há esse abuso de autoridade. Não há essa submissão alheia. Porque hoje em dia na igreja a gente vê o que? Um abuso de autoridade, tanto na igreja como no trabalho secular. E isso vai contra os princípios do trabalho. Efésios capítulo 5 diz, obedeceis, vós servos, obedecei os seus senhores com temor e em sinceridade de coração, como se estivesse obedecendo a Cristo. Então não precisa de CLT. Um funcionário ele tem que ser fiel ao seu patrão. Ele tem que trabalhar com honestidade, como se estivesse trabalhando para Jesus. Aí a gente vê que há algumas coisas que nesse ramo do trabalho que vai contra a palavra de Deus. Se a gente for ver em outros países, por isso que nós não podemos se embasar na CLT, porque a CLT de outros países é complicado. Na China
Por exemplo, a gente vê que as férias é proporcional ao tempo de serviço. 5 dias de férias para aqueles que trabalham 10 anos numa empresa, na mesma empresa. Se trabalhar de 10 a 20 anos, você tem 15 dias de férias. Se você trabalhar mais de 20 anos, aí você tem 15 dias de férias, né? O outro é 10 dias, 15 dias de férias. Por isso que é complicado. Se você ver na Índia não tem férias, não é obrigado a dar férias. Então cada país tem as suas dificuldades na lei trabalhista. E o Brasil também tem as suas dificuldades. Nós estamos passando agora por uma nova CLT e tem as nossas dificuldades. Mas o serviço tem que ser embasado na palavra de Deus. Não pode ter exploração de pessoas. Inclusive o trabalho que não presta, o trabalho vil, né? O trabalho que não presta é o trabalho que há exploração de ser humano. E aí tem alguns ramos, o vídeo daqui a pouco se acaba, mas tem alguns ramos, como o trabalho infantil. Infantil é de 0 até 17 anos, né? Aí a gente tem algumas categorias que tem um privilégio devido à justiça, que é os de 14 a 17 anos. Tem alguns privilégios. Mas trabalho infantil é de 0 a 17 anos. Inclusive, eles de 0 a 17 anos não pode trabalhar, né? Mas pode roubar, mas pode furtar, mas pode matar um pai de família. Eles só não podem trabalhar. A gente vê gente aí de 14 anos, 13 anos que faz coisas que um velho, que um de 30 anos não está fazendo. Mas enfim, trabalho com vícios, alcoolismo, tabagismo, drogas. Trabalho com prostituição, que atua na área de prostituição, cafetão, trabalho com crimes. Enfim, trabalhamos para o Senhor em nome de Jesus.